Meu nome é Ademar, tenho 64 anos e sou natural do município de Barreiras, na Bahia. Hoje eu tenho um pequeno comércio na cidade, mas durante muitos anos fui caminhoneiro e rodei por esse Brasil todo. E cheguei aí até Paraguai, Argentina e Venezuela de vez em quando. Durante minhas viagens eu vi muita coisa estranha, do tipo que deixaria qualquer valentão tremendo na base. Mas uma delas me fez abandonar de vez a boleia e abrir o mercadinho que hoje eu tenho. Durante muito tempo me senti desconfortável em contar essa história. Mesmo hoje, depois de mais de 20 anos do acontecido, eu sinto um nó na garganta e um arrepio quando recordo. Mas acho importante que as pessoas saibam que existe muito mais coisas nessas estradas que não se podem explicar. Muito terror antigo, criaturas tenebrosas e obscuras, muito perigo, e o sobrenatural caminha pelos acostamentos de formas tão estranhas que nem a mente do escritor mais criativo poderia imaginar. Tudo começou no final dos anos 90, em 1998, para ser mais exato. Era uma época difícil, mas cheia de esperanças. Eu tinha recebido uma carga de boi, que deveria levar até o frigorífico. Como era uma carga viva, tinha que ser levado com todo cuidado. O plano era sair na madrugada de quinta-feira do interior do Mato Grosso e rodar até o destino, sem parar, chegando no sábado pela manhã. Pausa só para abastecer e descansar algumas horas ao meio-dia, horário em que devia parar numa sombra e refrescar os animais, já que o sol é muito quente e havia o risco de poder perder alguma carga para o calor. Tudo correu bem no começo, o valor acertado, a rota traçada e com o caminhão carregado. Eu peguei os animais e segui viagem. Para quem não conhece, no interior do Mato Grosso, tudo é distante. As cidadezinhas mais próximas ficam a 100, 200, 300 quilômetros de distância uma das outras, e as estradas até hoje são precárias. Então, imagine na época. Era picada no meio da mata, cercado de floresta, ponte de madeira improvisada e caminho cortado por dentro de aldeias e fazendas. Sem contar as balsas que a gente pegava para passar pelo meio do rio e chegar na outra margem para seguir caminho. É importante dizer que ninguém queria rodar aqueles dias, por causa da quaresma, e principalmente naquela data, já que cairia numa sexta-feira 13. Eu mesmo não aceitaria o serviço, mas o valor era alto, bem mais do que o frete normal, e isso encheu meus olhos. Mas sabia que eu passaria por uma das piores experiências que um ser humano poderia passar. Na data e horário combinado, eu entrei no bruto, liguei meu rádio, coloquei o modão e parti atento, mas não sem antes rezar pedindo proteção para Deus. Sempre fui muito devoto de Nossa Senhora, vinha de família católica e sei que isso me ajudou, pois foram muitos livramentos durante meus muitos anos de estrada. Eu escapei de assalto, de acidente, de animal que aparece do nada da pista, tudo o que vocês puderem imaginar, eu já fui livrado, e tenho certeza que foi a graças à proteção da Nossa Senhora e do Menino Jesus. Tinha até a imagem deles no porta-luvas, imagem que ainda guardo no meu mercadinho. Eu ia viajar sozinho, de companhia, só um papagaio chamado Parreco, um bicho de boca suja que sempre me fazia rir quando dava para começar a xingar. Quando alguém entrava na cabine, ele sempre recebia a pessoa com um "Bora viajar, bicho feio". Eu tinha ensinado a ela como forma de fazer troça com meus colegas de viagem, já que nas rotas mais longas era comum ir em dupla. A madrugada estava meio fria, uma neblina leve cobria o caminho, me fazendo redobrar a atenção. Mas, à medida que o sol foi tomando conta de tudo,
A temperatura foi subindo e o dia clareando, levando a névoa embora. Na quinta-feira, tudo correu bem. Era um dia 12 e eu, como sempre fui muito supersticioso, já sentia que no dia seguinte ia precisar de proteção redobrada. Por isso, parei em uma igreja numa dessas cidadezinhas no caminho e peguei um pouco de água benta, já que a sexta-feira 13 tudo pode acontecer e o seguro morreu de velho. O dia correu bem, tudo normal. A temperatura estava agradável e decidi nem parar ao meio-dia. Apenas segui meu caminho, calculando que se rodasse direto, poderia chegar ainda na madrugada, ao invés do sábado de manhã. Estava bem descansado e alimentado. Não teria risco de dormir no volante. Já tinha feito esse tipo de maratona antes e estava tranquilo quanto a isso. Foi aí que tudo começou. Era madrugada de quinta para sexta, por volta das 3 da manhã. O tempo, antes ameno, esfriou de repente e meu rádio parou do nada. Só pegava estática em todos os canais. Achei estranho, pois já havia passado por ali e isso nunca aconteceu, mas me apeguei a Deus e segui orando. Para o meu desgosto, a neblina tinha voltado, o que me fez reduzir a velocidade e redobrar a atenção. Ia pegar mais ou menos uns 200 quilômetros de linha reta, uma parte onde podem acontecer acidentes, porque quando aquela estrada é reta, é fácil cair no sono, e isso quase sempre causa problemas. É normal você dormir sem perceber, estar de olhos abertos e do nada olhar o relógio e já viu que já se passaram 15, 20 minutos entre uma piscada e outra. A gente chamava esse sono, que vem de repentino, de pescar. Já vi companheiro do meu lado que quase bateu e nem eu percebi que ele estava dormindo, até que ouvi o ronco. O coitado dormiu mesmo estando de olho aberto e deixou o caminhão ir para a contramão. Na hora, eu segurei o volante e ele se assustou acordando, mas graças a Deus o susto não causou nenhum acidente. É uma coisa aterrorizante de se ver. Um monstro de aço de 20 toneladas sem controle é a receita mais certa da tragédia. Comecei a rezar em voz alta para que não acontecesse comigo, e os bois lá atrás, que até agora estavam em silêncio, começaram a mugir, como se me acompanhasse na oração. Era um mugido estranho, quase um lamento, um choro, algo que nunca tinha ouvido antes e que me deixou todo arrepiado. Tirei do porta-luvas a imagem de Nossa Senhora e do Menino Jesus e coloquei no painel, pedindo por proteção. Foi aí que eu olhei o acostamento e vi uma mulher caminhando na direção oposta. Ela estava toda de branco e apontava para o lado, como se quisesse me mostrar alguma coisa. Não parei, apenas tentei ignorar. Mulher de branco na madrugada, numa beira de estrada, com certeza não é algo desse mundo. Ainda mais ali, onde só tinha mato e pista. Segui rezando e olhei o relógio. Eram 3:03 da madrugada. Dizem que essa é a hora das assombrações, e eu, depois do que passei, não duvido. Continuei na estrada mais alguns minutos, quando de repente, para minha surpresa e terror, a mesma mulher aparece caminhando. Não era outra mulher de branco, era a mesma, e fazendo o mesmo gesto. Tentei ignorar, mas a sensação de terror começou a crescer dentro de mim. Olhei mais uma vez. O relógio ainda eram 3:03, o que era impossível, já que entre a primeira e a segunda aparição dela se passaram vários minutos. Continuei o meu caminho e mais uma vez a mulher apareceu. Acelerei um pouco e ainda assim a vi mais 3 vezes. E a cada vez que eu olhava o relógio no painel, dizia 3:03.
Foi aí que ouvi algo atrás de mim. Era o Parreco, meu papagaio, que dizia: "Bora viajar, bicho feio." Coisa que ele sempre falava quando alguém entrava na boleia. Me arrepiei inteiro, mas não virei nem olhei no retrovisor. Sabe aquela sensação que tem alguém atrás de você? Era isso que eu sentia. O medo era tanto que quase me paralisava, mas alguma coisa dizia que eu não devia me virar, acontecesse o que acontecesse. Parreco continuava falando. Sua voz não era aquela voz animada que os papagaios têm, mas uma voz sinistra, como se ele mesmo estivesse com medo do que via. Voltei a rezar, dessa vez mais alto ainda. Minha fé era meu escudo, e seja lá o que estivesse ali comigo, não ia me fazer mal se eu continuasse a oração. O frio aumentou e a neblina ficou ainda mais densa. Mesmo com os faróis ligados, mal conseguia ver poucos metros à frente. Uma respiração lenta e cansada se aproximou do meu ouvido, e o cheiro de carniça e morte empesteou a cabine inteira. Podia sentir a coisa bem perto da minha nuca, com seu bafo demoníaco e gélado. "Bicho feio", repetiu Parreco, como se me avisasse do que me esperava. O relógio ainda marcava o mesmo horário e eu comecei a entrar em pânico, o que piorou quando ouvi a coisa sussurrar no meu ouvido. "Filho, não vai se virar para mim?" perguntou. Era a voz da minha mãe. Eu reconheci na hora. O problema é que minha mãe havia falecido há mais de 15 anos. Reduzi mais a velocidade quando a neblina ficou mais espessa e, já tremendo, com lágrimas nos olhos e a boca seca de medo, eu fui parando no acostamento e deixando o pisca-alerta ligado. Devagar, abri a porta do caminhão e desci, pisando no barro seco da estrada. Tirei um cigarro do bolso e acendi com dificuldade, já que minhas mãos não paravam de tremer. Olhei a mata ao lado da pista e vi vários olhos vermelhos escondidos na escuridão. Era ficar ali com eles ou lá dentro, com aquela coisa. Eu rezava baixinho agora, pedindo a Deus força para passar por essa provação. Ao longe, caminhando pelo acostamento, eu vi a mesma mulher vindo em minha direção, com seu vestido branco. Consegui ver bem o rosto alvo dela e os longos cabelos escorridos caindo pelos ombros. Pensei em correr, mas para onde? Não tinha como sair dali a pé e nem como dirigir com aquela coisa lá dentro do caminhão. A mulher de branco se aproximava devagar e apontava na direção do mato enquanto caminhava. Ela deslizava como se não tocasse o chão, mas o seu imenso vestido não permitia que eu visse os seus pés. "Bora viajar, bicho feio", repetia o papagaio. "Filho, vem com a mãe", dizia a coisa na boleia. Os olhos da mata, ainda mais brilhantes, me observavam, rosnando dessa vez. Decidi olhar em direção que a mulher apontava e vi pequenos brilhos brancos que tremiam. Eram inúmeros, como chamas de velas em uma procissão. Aos poucos, ouvi uma ladainha incompreensível e do meio da neblina apareceu uma procissão. A mulher, que agora estava a poucos metros de mim, falou quando passou ao meu lado: "Deite embaixo do caminhão e se esconda." O frio agora era quase insuportável e eu, sem pensar duas vezes, obedeci o que a aparição ordenou. Entrei embaixo do caminhão e fiquei observando quando pés esqueléticos passaram pelo meu lado e pararam, cercando o caminhão. A ladainha cada vez mais alta e incompreensível.
Algumas daquelas coisas abriram a porta e entraram na cabine. Outras pularam na caçamba, para o desespero dos bois que mugiam aterrorizados. O meu papagaio repetia: "Bora viajar, bicho feio! Bora viajar, bicho feio! Bora viajar, bicho feio!" incessantemente, até que do nada parou, como se engasgasse no meio da frase. O gado agora gritava, como se fossem vozes humanas saíssem de suas bocas, vozes cheias de dor e pavor. Nunca vou esquecer aquele som, mesmo que eu viva com mais de 1000 anos e espero nunca mais ouvir coisa parecida. Fiquei ali, deitado, com a cabeça praticamente enterrada na poeira, por pelo menos meia hora, até que tudo ficou em silêncio. A neblina, aos poucos, foi dissipando, e os olhos na mata foram sumindo, como num truque macabro de mágica. Não saí logo do meu esconderijo. Esperei um tempo ainda, e quando um carro passou pela estrada, tomei coragem para levantar. Me vi sozinho, sujo e tremendo no acostamento escuro da estrada. Fui até a caçamba conferir a carga e ver se os bois ainda estavam lá. Estavam, mas com o couro todo marcado e arranhado, umas feridas que pareciam ter sido feitas por garras. O sangue pingava dos cortes, e eles, agora em silêncio, tinham os olhos vazios, como se olhassem para o nada. Decidido a ir embora, eu entrei na boleia e encontrei meu papagaio morto. O relógio marcava 3h14 e o rádio, de repente, ligou sozinho, tocando uma moda de viola no último volume, o que quase me fez grudar no teto com um susto. Liguei o caminhão e segui ainda rezando, pedindo a Deus para que a jornada maldita terminasse logo e que tudo ficasse bem no final. Quando cheguei no meu destino, ainda tive que ouvir muita reclamação do dono da carga pelo estado dos animais. Eu não disse nada, afinal, quem acreditaria? Apenas aceitei o desconto do pagamento e voltei para casa, agradecido a Deus, a Nossa Senhora e ao menino Jesus por ter me livrado de mais essa situação. Depois disso, me desiludi com a profissão. Vendi meu caminhão e abri um mercadinho. Nunca mais voltei a trabalhar e durante a quaresma, hoje, eu sempre fecho meu negócio, dou férias para os meus empregados e vou para o litoral da Bahia. Até hoje me pergunto o que aconteceu aquela noite, mas prefiro ficar sem saber. Certas coisas é melhor não mexer. De tudo isso, o que eu mais lamento é a morte do meu companheiro, o papagaio parreco. Que força terrível é capaz de matar um animal de medo. Não sabemos e a ignorância, muitas vezes, é a maior bênção que uma pessoa pode ter. Obrigado por contar o meu relato. Uma boa noite.